Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Sou o professor Eliseu. A nossa habilidade é EF08HI14. Consiste em discutir a noção de tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências de formas de preconceito, estereótipos e violência sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. O tema da aula é a resistência quilombola e sua importância histórica no Brasil. Durante o período colonial, aqui no Brasil, tanto os grupos indígenas como os negros, eles enfrentaram diversas formas de opressão e discriminação. Sofreram restrições à sua cultura, além de violências físicas e psicológicas. A imposição de valores e práticas europeias, como a conversão ao cristianismo, a substituição de suas línguas e costumes, contribuíram para a perda de identidade e empobrecimento cultural dessas comunidades. Os negros na sociedade brasileira colonial foram submetidos ao sistema escravagista, considerado uma das formas mais violentas de opressão. Eles eram tratados como mercadorias e sofriam uma série de violências físicas e psicológicas, além de serem negados os seus direitos básicos, como liberdade, educação e dignidade. Daí o surgimento dos quilombos. Comunidades formadas por pessoas que escaparam, que fugiram da escravidão durante o período colonial no Brasil. Temos aqui, nesta figura, o exemplo de um quilombo da época colonial aqui no Brasil. Eles surgiram como uma forma de resistência à escravidão. Eles eram locais onde os fugitivos podiam viver em liberdade e longe dos seus opressores. Através dos quilombos, milhares de negros e afrodescendentes encontraram autonomia, desenvolveram sua própria forma de organização social e econômica e puderam preservar sua cultura e tradições. Os quilombos, eles forneceram abrigo também para outros grupos marginalizados da época, como os indígenas, fugitivos, os brancos, pobres e até mesmo próprios criminosos. Os quilombos eles eram localizados em áreas remotas e de difícil acesso, como florestas densas, serras ou manguezais, o que facilitava a proteção contra possíveis ataques das autoridades coloniais ou dos senhores de escravos da época. A escolha de um terreno difícil de ser invadido contribuiu em muito para a segurança dos quilombos. O trabalho nos quilombos eles eram feitos de maneira coletiva, onde as atividades eles eram distribuídas entre os membros da comunidade. Por exemplo, alguns realizavam o cultivo de alimentos, enquanto outros se dedicavam à caça, pesca ou produção de artesanato. Esses quilombos eles possuíam uma íntima relação com a natureza e o meio ambiente, vivendo em harmonia com a terra e utilizando seus recursos de forma sustentável. Os quilombos tiveram vários líderes e podemos destacar Zumbi de Palmares, uma das figuras mais emblemáticas na história dos quilombos, tá? Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de Zumbi, tá? Esse aqui foi Zumbi, ele foi uma importante figura na resistência contra a escravidão. Zumbi, ele nasceu livre lá no próprio Palmares, né, que era um quilombo localizado na região onde corresponde hoje o estado de Alagoas do Nordeste. Aqui também uma figura do quilombo de Palmares, e ele se tornou um dos líderes de destaque do quilombo durante o século XVII. Ele liderou a comunidade na luta contra invasões de soldados portugueses e senhores de escravos, defendendo a liberdade dos quilombolas. Os quilombos eles enfrentaram uma série de batalhas e ataques, tanto das autoridades coloniais quanto dos senhores de escravos da época. Os quilombos eles representavam uma ameaça à ordem estabelecida da época, né, ao sistema escravagista colonial. E então as autoridades coloniais que viam os quilombolas como fugitivos, eles organizavam expedições militares para atacar e destruir os quilombos. E um exemplo disso foi a Guerra dos Palmares, né? No final do século XVII. As autoridades coloniais elas lançaram várias expedições militares contra os quilombos dos Palmares, que era liderado por Zumbi, e esses ataques visavam subjugar e destruir o quilombo, consolidando assim o controle sobre a região. No entanto, embora os quilombos enfrentassem constantes ataques e ameaças, eles conseguiram resistir e sobreviver por um período significativo de tempo. E o exemplo mais marcante disso foi a resistência prolongada do quilombo dos Palmares. A cultura e o legado que os quilombos deixaram são ricos
e diversas, representando uma resistência cultural importante e um símbolo de identidade afro-brasileira até os dias atuais, inclusive nos quilombos contemporâneos, como o quilombo Rio dos Macacos, né, localizado em Salvador, na Bahia. Temos aqui uma foto do quilombo do Rio dos Macacos, lá em Salvador, na Bahia, e o quilombo de Calunga também aqui, localizado lá em Goiás, que é reconhecido como o maior quilombo do Brasil. Os quilombos, eles foram fundamentais para a preservação da cultura africana no Brasil, transmitindo tradições, crenças religiosas, música, dança e demais aspectos culturais. Esse preconceitos e violências que ocorreram durante o período colonial brasileiro ainda tem impacto na sociedade atual. O racismo estrutural, por exemplo, persiste e afeta negros e indígenas, resultando em desigualdade social, falta de acesso a direitos básicos e discriminação e violência. Compreender o conceito de quilombos e sua importância histórica nos permite reconhecer a relevância da luta e da resistência negra no Brasil, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Gostaram da nossa aula? Aprendemos o que foi os quilombos, sua organização e luta contra a escravidão e sua importância para a cultura brasileira. Para a nossa atividade, faça uma breve pesquisa e selecione os principais quilombos no Brasil e escreva em sua atividade. Muito obrigado e até a próxima aula.